Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. A recente denúncia do influenciador Felca sobre a adultização, sexualização e o trabalho infantil nas redes sociais reacendeu o debate sobre os limites da exposição de crianças e adolescentes no ambiente digital. O que muitas vezes é interpretado como conteúdo divertido pode esconder riscos sérios à saúde emocional, o desenvolvimento e à segurança desses jovens. Para entender os impactos psicológicos e sociais desse fenômeno e discutir estratégias de proteção, conversamos a partir de agora com a psicóloga Letícia Esquena, de abordagem fenomenológica existencial, e a psicanalista Raquel Gonçalves da Fonseca. Muito bom dia para as senhoritas, sejam bem-vindas ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, obrigada pelo convite, por estar aqui para falar de um assunto tão relevante. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa tê-las aqui com a gente para a gente poder falar sobre um tema tão importante. E eu quero começar com uma pergunta para vocês duas, a doutora Letícia e a doutora Raquel. Era realmente necessário a gente esperar um vídeo de um influenciador para que uma pauta tão importante virasse debate? Fiquem à vontade. Quer falar? Bom, eu vejo que a partir desse vídeo com esse vídeo foi fundamental, né, para que tudo viesse, para que as denúncias acontecessem, mas é um assunto que já vem acontecendo há muito tempo. Não é um tema recente, a nossa sociedade já se deparou com isso há alguns anos, então claro que seria importante se isso tivesse maior visibilidade, né? Não necessariamente a partir desse vídeo. Claro que deveria ter tido, né, mais olhares para isso, não é de agora que as crianças e os adolescentes vêm tendo um acesso significativo nas redes sociais, né? Então, eu percebo que teria sido importante se isso tivesse acontecido antes, mas acredito que nunca seja tarde para que a gente possa dar visibilidade, né, a esse tipo de assunto. Doutora Raquel. Então, eu concordo plenamente com o que Letícia colocou. É um assunto que já circula há muito tempo, né, bastante controverso, porque ele vai de encontro também com uma questão que é um debate, que é a questão da regulação das redes, da liberdade de expressão, né, que são temas muito sensíveis. Mas nunca é tarde para a gente falar de um assunto como esse. Né? Doutora Raquel, sobre a ótica da psicanálise, como que a adultização ela interfere na formação da identidade da criança? Pode acontecer de algumas crianças terem o desenvolvimento sexual mais precoce? E como diferenciar isso do normal do anormal? Uhum. Então, a infância é um momento muito especial na formação e na construção da identidade, né? Então, a adultização, que seria um processo onde você antecipa a essa criança coisas do mundo adulto, responsabilidades do mundo adulto, obviamente que vai interferir nessa construção. A infância, o brincar espontâneo, sempre acompanhado, obviamente, de um olhar cuidadoso de um adulto, é fundamental na construção dessa identidade. E antecipar isso, com isso, você não rompe somente uma etapa de um desenvolvimento. Você, de fato, coloca essa criança num ponto devastador. Por quê? Porque ela começa a experimentar coisas que ela não tem estrutura para lidar com elas, né? Então, isso o que faz? Corta, impede que ela acesse na sua infância, na elaboração do sentido da vida, do seu corpo, um mundo simbólico, que é o mundo que permite a ela nomear o que se passa, né? Então, o corpo dessa criança passa a ser um palco, um lugar do olhar do outro, que é extremamente invasivo. A criança, ela de fato busca elementos do adulto para poder se localizar.
Então, a criança brinca, muitas vezes, de ser adulto. Ela pega, por exemplo, os objetos de sua mãe, a maquiagem, o sapato, mas isso é preciso ser experimentado a partir da brincadeira e não da performance, né? A partir do espontâneo e não de alguma coisa guiada, por exemplo, por um adulto, né? Então, isso faz com que a criança se torne, ou seja, tomada como um objeto de desejo do outro. Então, isso pode impedi-la de construir, a partir de si mesma, né, as respostas que ela tem que criar para continuar a sua vida, né? Para se sentir, de fato, um sujeito que possa fazer escolhas, entender, responder sobre o sexo, sobre o sentido mesmo da vida. E você perguntou também se isso, enfim, pode haver uma sexualização precoce, sim, não é? Sim, e uma sexualização onde ela não vai entender esse processo, né? Ela vai ser colocada, como eu disse, no lugar de um objeto. Isso vai trazer consequências dramáticas para o mundo dela, né? Como eu disse, pode ser um processo devastador. Ela pode sentir muita angústia, muita ansiedade, fenômenos de despersonalização, né? Enfim, é bastante complexa essa temática. A gente precisa ter cuidado com isso. Doutora Letícia, em um cenário de grande visibilidade, que hoje é a rede social, a gente tem diversas mídias, quais são os efeitos mais preocupantes da sexualização precoce para o desenvolvimento socioemocional e também para a autoestima da criança? Bom, eu percebo que nesse momento da infância, em que é um momento crucial para o desenvolvimento e para a constituição do sujeito, né, e da imagem que essa criança vai ter de si, a partir dessa sexualização precoce, ela vai construindo uma imagem objetificante de si e do seu corpo, né, a partir do contexto que ela está inserida. Então, a ideia do corpo dela apenas como um material, né, como um produto, que é o que vem acontecendo nas redes, né, um capital que gere engajamento e que gere lucro, de certa forma, para as partes que estão envolvidas, né, que, como foi mostrado no vídeo do Felca, inclusive, os responsáveis dessas crianças e adolescentes estavam envolvidos e muitas vezes consentindo com isso ou incentivando, né, esse tipo de essa conduta, né. Então, a ideia que a criança ou adolescente vai construindo de si e do seu corpo, ela vai ficando objetificada, né, assim, no sentido de ser apenas um objeto de uso do outro, né? Continue com a gente, doutora Raquel e doutora Letícia, que a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar falando mais a respeito desse tema da adultização das crianças. Agora são 7 horas da manhã, 59 minutos, voltamos já. Estamos de volta ao vivo com o seu Jornal da Manhã Patos, agora 8 horas e 1 minuto. Seguimos falando sobre a denúncia feita pelo influenciador Felca a respeito da adultização, sexualização e trabalho infantil nas redes sociais. A psicóloga Letícia Esquena e a psicanalista doutora Raquel Gonçalves da Fonseca analisam agora as formas de prevenção e também cuidado. Doutora Letícia, eu começo com a senhora. Nas redes sociais, muitas das vezes, o processo de adultização acontece de forma sutil, por meio de roupas, gestos ou falas incentivadas por adultos. Como identificar ou como diferenciar o saudável de uma exposição que já configura risco psicológico? Eu vejo que é uma linha muito tênue entre esses dois espaços, né? O ideal seria que a criança não tivesse acesso a essas telas, né? E os adolescentes, se tiver o acesso, que seja monitorado pelos pais. Mas em muitos casos a gente vê que isso não acontece,
né? Muitas vezes as crianças elas já nascem com um perfil no Instagram, 5 anos de idade já tem um telefone, né? Então, é fundamental que os pais acompanhem isso e, se possível, crianças não façam uso de telas, né? E monitorar a exposição dessas crianças e adolescentes na rede, os comentários que são feitos nessas postagens, o tipo de pessoa que está acompanhando esse Instagram, e também ter um olhar muito cuidadoso, procurar se informar, procurar saber de sinais e do que está acontecendo nas redes e do perigo que é crianças e adolescentes sem monitoramento nas redes sociais, porque uma vez que as coisas entram para a internet, a gente não tem controle do rumo que isso vai tomar, da forma que as outras pessoas vão receber e o que as outras pessoas vão fazer com esse conteúdo. Por mais que muitas vezes os pais enxerguem como apenas um vídeo inocente ou um vídeo bonitinho do seu filho, daquela criança, do adolescente. Então, é preciso ter muito cuidado, porque a gente não sabe o rumo que isso pode tomar nas redes sociais. Doutora Raquel, quando a gente tem essa inserção ou esse desejo das crianças pelas redes sociais, não é muito difícil nós nos depararmos com alguns pais que acabam entregando o telefone, o tablet, enfim, aquele meio eletrônico com internet para as redes sociais, como uma forma de, a criança ela vai ficar quieta, a criança ela vai vamos falar de um modo popular, vai me dar sossego para que eu possa exercer as minhas funções enquanto ela está ali. Esse impacto desse sossego, se é assim que eu posso chamar, que esse pai espera que vai se ter ao dar o telefone ou dar essa mídia para essa criança, não pode acabar fazendo com que essa criança ela acabe entrando em um mundo paralelo da realidade e levando ela, além dessa sexualização, infelizmente, a outras tragédias, porque a gente tem visto também a superexposição ou as mídias feito com que crianças e adolescentes acabem entrando em alguns jogos e tirando a própria vida. Como que a gente pode pegar esse paralelo de tantas vertentes, doutora? É muito delicado, né, falar sobre isso, mas eu vejo a questão da seguinte maneira: vai se pagar um preço alto por esse sossego provisório, né? Então, como a Letícia falou, a criança exposta sem um monitoramento, né, e precocemente a essas redes pode custar muito caro. O ideal é que os pais, enfim, os cuidadores das crianças tenham tempo, né, para tornar a educação delas crítica às redes sociais, né, para que elas entendam o lugar dessas imagens e não sejam completamente submetidas a elas e ao risco que tem, né, de ter nas mãos um objeto que sim traz um mundo encantado e traz uma série de coisas que podem ser interessantes e relevantes, mas que tem um outro lado aí, né, muito perigoso. Então, quando a criança não está sendo acolhida, né, pelos pais, porque querer silenciá-las, querer torná-las quietas, numa fase em que elas estão curiosas, em que elas estão querendo entender e conhecer o mundo, né, você as silencia com essas telas, elas são acolhidas lá, né? Vai ter alguém, um algoritmo, alguma coisa por trás daquelas telas, orientando então essa criança, né, a entrar num mundo que não está sendo assistido por esse olhar cuidadoso e amoroso do outro, que são seus pais. Então, vai se pagar um preço alto. E o ideal, como eu disse, é que a educação ela seja uma educação orientada para uma crítica dessas redes sociais. E também uma educação que valorize o lugar da palavra, o lugar da linguagem, né? O que a palavra e a linguagem fazem? Elas nos possibilitam compreender e nomear as experiências, né? Quando a gente fica muito submetido às imagens, acontece um certo vácuo, né? O que é ficar no vácuo? É quando a gente fica um pouco sem respostas, e essas respostas elas passam a ser dadas por esse mundo de imagens, por esse mundo desconhecido
das telas, né? Sem um orientador, sem alguém que esteja ali para ajudar a criança a entender esse processo. Doutora Letícia, qual a observância, qual a orientação para os profissionais de saúde, para os profissionais da educação, para aquelas pessoas que têm um contato mais direto, tirando a família, esse contato mais direto com as crianças, para perceber os primeiros sinais dessa adotização, desses pontos que podem acabar afetando psicologicamente essas crianças, esses jovens, os adolescentes? Eu percebo que a escola ela tem um papel muito importante na descoberta, né, e na ajuda, né, no cuidado também com essas crianças, porque muitas vezes as crianças elas passam a maior parte do tempo na escola, né? Então, ser capacitado ou saber identificar os sinais que configuram algum ato de violência, de abuso ou de violação mesmo dos direitos da criança, né? Que isso seja comunicado, né, às instituições e que possa ser tomada alguma medida diante disso. Mas é muito importante que se tenha esse olhar para as nossas crianças, né? Para as crianças, para os adolescentes, que muitas vezes elas dão sinais. A gente só precisa ter um pouquinho mais de dar um olhar um pouco mais cuidadoso para isso, porque elas vão dando sinais, né? E com relação aos profissionais da saúde, da mesma forma a gente precisa se manter informado, né, sobre como que isso está se dando, sobre quais são as consequências, né, oferecer um acolhimento, né, para essas crianças, para as famílias e, mais uma vez, quando identificado, fazer a denúncia, né, visando o menor prejuízo dessa criança e do adolescente. Doutora Raquel, qual a orientação, rapidamente, para esse círculo familiar dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes? Eu gostei muito quando a senhora disse que quando se há essa ausência ou, né, passa essa responsabilidade para a mídia, vai se pagar um preço muito caro. Qual que é a orientação, principalmente para os pais e responsáveis dessas crianças? Eu penso que a gente tem que abrir um espaço de escuta, né? Fazer a palavra circular para que esses pais possam entender os lugares onde essa criança, onde esse adolescente busca se situar na vida, né? Então, por exemplo, quando você tem um lugar na mesa, no café, no almoço, sem a presença do celular, dos tablets, né, sem tela, onde as pessoas podem conversar do dia a dia, né, assim. Eu acho que é preciso dar tempo para que essas experiências sejam elaboradas, porque com certeza o mundo vai apresentar isso para os filhos, né? Mas quando esses filhos eles sentem a segurança de estar em casa e poder ali ter um espaço onde vão ser acolhidos, onde eles podem conversar sobre isso abertamente, né? Então, sem que os pais façam de cara um juízo moral, né? Ou não consigam, às vezes, se aproximar dos seus filhos, porque já chegam com eles, para eles, com respostas prontas, antecipadas, ao invés de realmente escutar e acolher o que está acontecendo na vida deles, né? Então, eu creio que, para mim, esse espaço de fala, né? Resgatar a fala, que é o que pode, de fato, se contrapor, ou não só se contrapor, mas interpretar esse mundo midiático de imagens e tão objetificante, eu penso que isso vai levar as famílias, vai levar essas crianças e adolescentes para um lugar melhor na vida. Que tenhamos um lugar melhor, realmente. Doutora Raquel, doutora Letícia, muito obrigado pela participação das senhoras aqui no nosso Jornal da Manhã Patos. Espero reencontrá-las em breve para a gente poder abordar e trazer mais assuntos, mais esclarecimentos para a nossa audiência. Muito obrigado, doutora Letícia. Obrigada Matheus. Agradeço muito pelo convite e podem contar comigo para mais participações. Doutora Raquel, muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigada, Matheus, obrigada a Jovem Pan, obrigada aos ouvintes, e foi um prazer. Esse é um assunto que é muito caro para mim, muito importante. Que bom que está sendo veiculado aqui. Estou disponível para outras conversas, Com tá toda bom? certeza aguardamos as senhoras.